Vamos passar para o tópico de fundamentos da mecânica dos fluidos. O primeiro fundamento, e o mais claro de todos, sempre utilizado nas explicações de sustentação, é a equação de Bernoulli. Então, a equação de Bernoulli ela é válida para fluidos incompressíveis e não viscosos, tá? A gente já viu, então, ou seja, baixa velocidade, onde não há presença de camada limite ou os efeitos de camada limite são pouco relevantes, ou um escoamento fora da camada limite. E a equação de Bernoulli ela é válida para uma mesma linha de corrente. A linha de corrente ela é o trajeto seguido por um fluido desde o início até o fim. Então vamos pegar aqui essa linha de corrente aqui. Então o fluido ele se inicia nessa linha de corrente, ele segue todo esse trajetório aqui e sai aqui. Então a linha de corrente, se você colocar um corpo, né, um bloquinho de fluido naquele começo, ele vai terminar aqui seguindo essa trajetória. Então a linha de corrente é o trajeto percorrido por um determinado conjunto de fluidos, né, ou um bloquinho de fluidos. Então a linha, no caso a equação de Bernoulli, ela é válida para uma dada linha de corrente, tá? Então considerando essa linha de corrente aqui, você vai ter que a pressão mais um meio de ρ V2, que isso aqui é a pressão dinâmica, né, que a gente já viu a definição anteriormente, ou seja, pressão estática mais pressão dinâmica, ela é constante. E nesse caso, quando a gente tem um venturi, ou seja, uma área maior de entrada e uma área menor aqui no meio, né, considerando que a vazão máxima é a mesma quantidade de ar que entrou aqui, está passando aqui, a única saída, né, desse ar é, por ter uma área menor, ele vai ter que passar numa velocidade mais alta aqui, já que a área da seção é menor. E essa velocidade mais alta, ela vai induzir uma redução de pressão aqui na garganta, né? Então, essa é a explicação básica da equação de Bernoulli. Então, a velocidade aumenta, como esse valor é constante, né? Se a velocidade aumenta, a pressão diminui. Se a velocidade diminui, a pressão aumenta. E no caso aqui, como a área da seção diminui, a velocidade aumenta, a pressão diminui. Então, a gente vai ter na garganta uma menor pressão. E essa explicação ela é utilizada também para o entendimento do perfil, conforme a gente vai ver em seguida, né? Bom, ainda tratando aqui da equação de Bernoulli, para um fluido incompressível não viscoso, né, esse princípio ele é utilizado em túneis de vento, né? Então, a gente vê aqui uma seção típica de túnel de vento. A gente tem um motor aqui com a hélice aqui, ele sopra um escoamento, tá? Esse escoamento ele é expandido, tá? Até para reduzir o nível de turbulência do escoamento que acabou de sair da hélice. Ele passa aqui por vanes para que ele faça a curva no túnel de maneira organizada. Normalmente tem algumas telas aqui também para quebrar vórtices maiores para que o escoamento não chegue viscoso. E finalmente tem um afunilamento que é igual à garganta do venturi no túnel de vento, né? E com isso, ó, como essa seção aqui é muito menor que a seção do fan, no túnel de vento é possível ter uma velocidade muito mais alta na seção de ensaio do que aonde está a hélice que está girando o ar no túnel de vento, né? Bom, agora sobre a equação de Laplace. Então, a equação de Laplace ela é válida para um fluido incompressível, não viscoso e irrotacional, tá? Eu vou colocar a equação de Laplace aqui, vocês não precisam se preocupar com ela, está apresentada lá no Anderson em muitos detalhes, é só para conceituar, mas é importante saber quando que ela pode ser usada e por quem que essa equação é utilizada, tá? Então, essa equação ela permitiu as primeiras soluções teóricas de escoamento, o que, obviamente, foi muito importante no desenvolvimento da aeronáutica, tá? As soluções são baseadas em sobreposição de elementos básicos, de forma que o escoamento atenda a certas condições de contorno, tá? Então, essa equação resolve problemas de aerodinâmica potencial. Então, a equação de Laplace, ela é a equação da aerodinâmica potencial. E quando a gente fala de aerodinâmica potencial, a gente vai estar tratando de diversos artifícios matemáticos, que são potenciais, tá? Mas são simplesmente artifícios matemáticos que podem ser utilizados para tentar simular um escoamento aerodinâmico. Então, eu lembro até quando eu vi na faculdade esse capítulo aqui, eu não entendia aonde que ele queria chegar, tá? Mas ele queria chegar no seguinte, são artifícios matemáticos para tentar resolver o escoamento aerodinâmico, tá? Então a gente vê aqui alguns tipos de soluções matemáticas que podem ser combinadas, tá? Soluções potenciais
para representar o escoamento em um corpo. Então, por exemplo, se você pegar um escoamento uniforme e você juntar esse escoamento uniforme a um doublet, você vai ter um escoamento em um cilindro potencial, tá? Então você vai simular uma linha de corrente passando por aqui, tá? Sendo esse o escoamento incompressível, não viscoso e rotacional. A gente vai falar do irrotacional. Então isso também pode ser feito no caso com um cilindro girando, né? Que gera sustentação. Então você tem um cilindro aqui, você coloca um vórtice, né? Junto desse doublet aqui, e aí você consegue fazer a conta de um cilindro girando. Então são, aqui por exemplo também, um escoamento uniforme e uma fonte. Você acaba gerando um bordo de ataque similar ao de um perfil. E aqui um exemplo do escoamento e um cilindro girando. Então são artifícios matemáticos, tá, que vieram da equação de Laplace, que é utilizada pela matemática para diversos objetivos e também na aerodinâmica. Tá? Então, sempre que estiver falando de aerodinâmica potencial, vai estar sendo resolvido as equações de Laplace. Agora eu vou falar do teorema de Kutta-Joukowski. Então, em 1906, né, o Joukowski estabeleceu, né, juntamente com Kutta, de maneira paralela, a relação entre a sustentação e a circulação. E eu também sempre demorei para entender o que é circulação, né? Que diabos que é circulação? Mas a circulação, ela é nada mais do que um artifício matemático em que é considerada a diferença de velocidade ao longo de uma certa região. Tá? Então, isso acontece no perfil, acontece circulação porque você tem velocidades diferentes. Tá? Então, no caso do perfil, a circulação ela ocorre porque no extradorso a velocidade é maior do que no intradorso. E aí, considerando um circuito fechado ao longo desse perfil com maior velocidade aqui, menor velocidade no intradorso, você é como se tivesse um vetor que estivesse circulando em torno. Então, quando você faz essa integral que gera, integral em torno desse circuito que gera a circulação, você obtém matematicamente um valor de circulação. Então, nessa época de matemática teórica, esse conceito foi muito importante, e a partir da teoria potencial com equações de Laplace, eles conseguiam obter a circulação, e a partir da circulação, Kutta-Joukowski finalmente estabeleceu a relação com a sustentação. Então, a sustentação ela é ρ, densidade do ar, vezes a velocidade, vezes a circulação, vai ser igual à sustentação. Então, mais uma vez, deixando claro aqui de onde que vem esse conceito de circulação que é tão falado em aerodinâmica, né? A gente vê aqui uma solução de CFD, né? De Navier-Stokes aqui, e aqui alguns fluidos passando no extradorso de um perfil aqui com hipersustentadores, né? Nessa região do extradorso, a velocidade está muito mais alta que a região do que embaixo. Veja que embaixo o ar ainda está indo naquela direção, ele não começou a voltar. Então, não é necessário que você tenha efetivamente uma circulação física para haver circulação. A circulação ela surge do desbalanço de velocidade em torno desse perfil. Então, nesse caso, a gente tem mais velocidade para lá em cima do que embaixo. Isso é como se houvesse um movimento de circulação em torno desse corpo. Tá? Então, essa teoria da ligação da circulação com a sustentação é o que faltava para relacionar e para ajudar na solução da aerodinâmica teórica no começo do século. Então, quando Kutta estava tentando resolver o escoamento potencial para conseguir calcular a sustentação do perfil, ele passou por um problema. O escoamento potencial, ele circula o corpo que está sendo estudado. Então, no escoamento potencial não ocorre circulação, que é aquele fenômeno de haver uma velocidade maior do outro lado. A circulação no escoamento potencial sem a condição de Kutta, ela é zero. Então, como a circulação é zero, também não há sustentação, conforme a gente viu pelo teorema de Kutta-Joukowski. Então, Kutta, com base em observação, em ensaios em túnel de vento, em experimentos aerodinâmicos, ele verificou que o escoamento no bordo de fuga de um perfil, ele saía tangente ao perfil. E aí, com base nessa observação física, ele desenvolveu uma condição matemática para a solução do escoamento potencial em perfis aerodinâmicos. Então, essa condição matemática que ele colocou para resolver o domínio do escoamento potencial em torno do perfil foi a seguinte: caso o bordo de fuga do perfil seja em cunha, a velocidade do extradorso e do intradorso seriam iguais. Tá?
Então elas saem tangentes com velocidade igual. Então a gente tem o bordo de fuga de velocidade igual, porém diferente de zero. O ar deixa o bordo de fuga com velocidade. Caso o bordo de fuga tenha um ângulo finito, neste caso a velocidade do intradorso e do extradorso elas serão iguais e também serão iguais a zero. Então essa é uma condição matemática para a solução da condição potencial que veio de um entendimento físico. Bom, a solução de escoamento potencial em perfis, ela é também utilizada para o método dos painéis. Então, aqui eu estou apresentando uma figura do artigo do X-Foil, né, o artigo de quando o Drella lançou o X-Foil. Você pode ver aqui na fonte. E aqui a gente vê na figura um esquema de métodos de painéis, então ele segmenta o perfil em diversos painéis, coloca algumas condições de contorno aqui. Então, ele vai ter uma condição de contorno de não permeabilidade, que é basicamente o ar não pode passar perpendicular à superfície para garantir que nessa condição represente a física de maneira adequada. E além disso, ele também vai ter a condição de contorno no bordo de fuga, que é apresentado aqui também no artigo do X-Foil. Nesse caso, o escoamento, né, ele vai buscar uma solução aqui, né, matematicamente, você vai buscar essa solução através de uma combinação de fontes, sumidouros e vórtices. Então você vai calcular matematicamente, vai resolver um sistema linear de tal maneira que a fonte e o sumidouro que estão localizados em cada painel, eles têm uma intensidade tal que as condições de contorno de não permeabilidade e a condição de cuta no bordo de fuga, que vai ser atingida por meio da intensidade de um vórtice, tá? Ela vai ser resolvida dessa maneira. Bom, um outro teorema importante da aerodinâmica é o teorema de Kelvin. Então, pelo teorema de Kelvin, é meio que um teorema da quantidade de movimento. Então, pelo teorema de Kelvin, o d gama dt é igual a zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para um dado volume de controle, não há variação de circulação. Tá? É um teorema de quantidade de energia. A energia se mantém, então baseado nisso ele gerou esse teorema, e esse teorema ele é aplicado para o perfil. Então, no caso de um perfil, a sustentação no perfil, né, que está ligada à circulação, conforme a gente já viu pelo teorema anterior, é necessário que apareça um vórtice inicial. Por que isso vai acontecer? Porque quando esse perfil começar a gerar a sustentação aqui, né, uma circulação nesse sentido, para que neste volume de controle total a circulação seja zero, se ela era zero antes do perfil gerar essa sustentação, essa circulação, vai ter que aparecer um vórtice de sentido contrário e intensidade igual. Tá? Então esse é o teorema, né, que diz o vórtice de partida. Então é assim que surge o vórtice de partida. E esse teorema ele é baseado realmente na física. O vórtice de partida ele existe na realidade. Então a gente vê aqui alguns experimentos de Prandtl, bem antigos, né, onde com limalhas colocadas na água e um aerofólio, ele conseguiu visualizar o escoamento. Então a gente tem algumas fotos aqui sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resolução é baixa, né? São fotos aí de uma centena de anos pelo menos. E dá para ver aqui o vórtice nascendo quando o escoamento é originado e aí ele partindo e se distanciando do corpo, tá? Então uma figura que deixa mais claro do que as fotos, que tem uma resolução um pouco baixa, é isso. O escoamento vem, ele tenta contornar o bordo de fuga, seria não atenderia à condição de cuta. Em seguida, essa condição ela não consegue se sustentar. A gente vai tratar por que ela não sustenta mais para frente. Isso acaba gerando um vórtice, e esse vórtice se forma e vai embora com o escoamento. Então, nesse caso, surge uma circulação nesse sentido, e no perfil uma circulação no sentido contrário, e a circulação no sentido contrário gera a sustentação. Então, esse é o teorema da circulação de Kelvin. Agora a gente vai passar por uma explicação física da sustentação baseado nesses teoremas que a gente viu, que são a base de toda a aerodinâmica, né? Então, lá no site engenhariaaeronáutica.com.br, vocês podem acessar o post lá, porque o avião voa, e nesse post tem uma explicação legal, e eu vou passar um pouco aqui, porque é uma explicação física de todos esses teoremas que a gente acabou de tratar. Então, primeiramente é o seguinte, a explicação clássica da sustentação do perfil, ela diz que
o ar que passa no extradorso do perfil e o que passa no intradorso do perfil chegam ao mesmo tempo no bordo de fuga. E por este motivo, a velocidade no extradorso é maior e, pela equação de Bernoulli, como a velocidade é maior, a pressão é menor e essa diferença de pressão gera sustentação. O problema dessa explicação clássica é que ela é baseada no fato que o intradorso e o extradorso chegam ao mesmo tempo no bordo de fuga. E na prática, como essa foto de experimento de túnel de vento mostra, eles não chegam ao mesmo tempo. Nessa figura, para esse perfil, nessa condição, o escoamento do extradorso chegou ao bordo de fuga antes do escoamento do intradorso. E não existe nenhuma relação física, nenhum princípio físico que vai falar, pô, tem que chegar o extradorso e o intradorso ao mesmo tempo. Isso não tem coerência física, tá? Então, essa teoria de basear toda a sustentação, porque o ar chega ao mesmo tempo no bordo de fuga, né, o ar do extradorso e intradorso, ela não está correta, tá? Então, a explicação mais correta, ela é baseada simplesmente num balanço de força que acontece na superfície do perfil quando ele segue a curvatura do perfil. Então, vamos imaginar aqui que o fluido está fazendo a curva aqui no extradorso do perfil. Quando ele faz essa curva, né, a gente tem a força centrípeta, porque ele está fazendo a curva, então a força centrípeta está atuando para baixo, aqui no caso desse desenho, e existe uma força aparente, que a gente chama ela de força centrífuga, não é uma força realmente, né? Mas essa força centrífuga, ela é basicamente a força da inércia, que está jogando a tendência da partícula de continuar o movimento retilíneo uniforme, e ela gera essa força aparente que a gente chama de força centrífuga, que é contraposta pela força centrípeta. Então, essa força que está atuando para cá, ela só pode vir da força de pressão. Então, o que gera essa força é a diferença de pressão. Então, essa diferença de pressão, ela só pode ser originada, como a força centrípeta está atuando para baixo, ela só pode ser originada de um gradiente de pressão de cima para baixo, ou seja, uma pressão mais alta em cima e uma pressão menor embaixo. Isso quer dizer que quando o fluido faz uma curvatura dessa maneira, ele faz com que ocorra uma redução de pressão na superfície do corpo para que ele possa curvar o corpo. Então, ele não segue linha reta pelo simples fato que o fluido é contínuo. Então, não teria como ele se despedaçar, ou então, se ele expandisse aqui, geraria uma baixa pressão de qualquer maneira. Então, isso não faz sentido. Já que ele curva pelo princípio físico do próprio fluido contínuo, essa pressão ela acaba aparecendo. Então, baseado nessa explicação, a gente vai ter que, para curvaturas convexas, a gente vai ter um aumento de velocidade que vai estar associada a uma menor pressão. E para curvaturas côncavas, a gente vai ter uma redução de velocidade e uma maior pressão, e esse princípio é o princípio que explica realmente de onde vem a sustentação do perfil. Agora, falando um pouco do entendimento físico da condição de Coulter. Então, quando Coulter baseou a condição de Coulter na visualização aerodinâmica, ele verificou que isso aqui, que o escoamento potencial, né, aquela resolução matemática apenas do escoamento previa, não é possível. Então, vamos tentar entender por que isso não é fisicamente possível. Então, o escoamento ele vem do intradorso e ele contorna o bordo de fuga e sobe para o extradorso. É isso que a solução potencial sem a condição de Coulter prevê. Tá? O que acontece é que, como a gente viu agora, com o raio de curvatura, quando você tem uma curvatura nesse sentido, você vai ter uma baixa pressão e um aumento de velocidade associado. E esse aumento de velocidade vai estar diretamente associado ao tamanho do raio. Então, como o bordo de fuga tem um raio muito pequeno, essa velocidade tenderia para uma velocidade muito alta. Se o raio fosse zero, seria uma velocidade infinita, tá? Então, no caso aqui, pelo menos fisicamente, a gente pode dizer que seria uma velocidade altíssima. Então, vamos entender como que acontece esse fenômeno na natureza na hora que está começando a ser gerada a sustentação. Então, o escoamento vem, ele realmente tenta contornar o bordo de fuga, tá? Mas na hora que ele tenta contornar o bordo de fuga, essa aceleração gera essa baixa pressão. E por outro lado, o escoamento que já contornou um pouco mais à frente, ele já não tem tanta velocidade, ele já está numa velocidade menor, portanto uma maior pressão. Isso vai gerar um gradiente de pressão adverso no sentido do bordo de fuga. Então eu tenho mais pressão do lado que já curvou e menos pressão do lado que está curvando o bordo de fuga. Tá?
Esse gradiente adverso, conforme a gente viu lá no tópico de camada limite, ele faz com que a camada limite que está vindo do intradorso, quando ela curva e atinge esse gradiente adverso severo no bordo de fuga do escoamento que está tentando curvar o bordo de fuga, ele gera um descolamento nessa região. Tá? Então você vê o escoamento está indo para lá e nesse caso ele está com uma tendência de ir no sentido contrário. Então essa é a definição de descolamento da camada limite, conforme a gente já viu. Com esse descolamento da camada limite tem uma perda de velocidade e essa perda de velocidade associada à velocidade do extradorso gera um vórtice no bordo de fuga. Então esse vórtice que é gerado no bordo de fuga, quando o ar tenta curvar, surge esse gradiente de pressão que gera um descolamento no bordo de fuga, essa baixa velocidade associada à velocidade de cima gera o vórtice, esse vórtice é formado e então ele se forma, se desprende do aerofólio e vai junto com o escoamento. Então esse aqui é o entendimento também do teorema da circulação de Kelvin, como que é formado o vórtice, e esse aqui é o vórtice de partida e a sustentação sendo gerada no perfil. Para o caso de um perfil com bordo de fuga finito, caso ele não tenha uma quina, conforme esse caso aqui que a gente estava estudando inicialmente, o que acontece num bordo de fuga finito é que a mesma curvatura presente aqui na quina de quase 90 graus, ela já gera uma baixa pressão. E essa baixa pressão, né, acaba gerando o descolamento, né, aquele gradiente adverso e um descolamento. Isso vai gerar uma zona de recirculação, como se fosse escoamento na base de uma esfera, né? Uma esfera, ela descola e ficam aqueles vórtices circulando ali de maneira confusa atrás da esfera. Então a gente tem essa região de água morta, tá? E essa região de água morta, ela age como se fosse um próprio corpo. E aí o escoamento que está por fora da região de água morta circunda a região de água morta, porque a região de água morta ela está parada ali circulando com vórtices. E a partir daqui, na região de fora, acontece o mesmo fenômeno que acontece aqui. O ar circunda a região de água morta, ele se descola aqui na base quando encontra com o escoamento do extradorso, gera um vórtice e assim por diante, até gerar o vórtice de partida do escoamento. Bom, agora nós vamos falar das equações de Navier-Stokes. Então, as equações de Navier-Stokes, elas descrevem o escoamento viscoso. Então, conforme a gente viu nas equações de Laplace, elas somente são adequadas para um escoamento incompressível e não viscoso, e rotacional também. No caso das equações de Navier-Stokes, elas têm uma complexidade da natureza, né? Tanto a viscosidade quanto a rotacionalidade e todos os fenômenos associados aos fluidos, eles estão presentes nessas equações. Então, as equações, olhando assim, elas parecem simples, né? Mas a solução delas é bem complicada. A equação ela é baseada na segunda lei de Newton e a solução da equação de Navier-Stokes é o que a gente chama hoje em dia de CFD de alta fidelidade. Tá? Então, quando a gente fala de CFD de alta fidelidade, normalmente a equação de Navier-Stokes está sendo resolvida, tá? Possivelmente por um método de média no tempo, vou comentar um pouco mais à frente, que é o Hans, tá? Não por um método de solução, porque você vai ver que a equação de Navier-Stokes depende do tempo. Então você teria que resolver a cada tempo. E aí surgem outros sistemas de solução, tipo DNS, que não é o caso de tratar nesse curso, mas são computacionalmente muito pesados e não são utilizados pela indústria. Então hoje, o que a gente usa na indústria, né, quando a gente vai calcular aerodinâmica numa fase já avançada de uma aeronave, a gente usa programas, né, que resolvem as equações de Navier-Stokes, e esses programas têm um alto custo computacional. Então a gente tem um cluster lá, na Embraer, por exemplo, com vários computadores para que a gente possa resolver essas equações e calcular o escoamento em torno do avião. Aqui a gente vê uma figura de uma solução de Navier-Stokes por um software que é o CFD++, e nessa solução é possível capturar a camada limite, todas as vorticidades. Então a gente vê aqui o vórtice do flap, que é a figura de abertura do curso, né? O vórtice se formando aqui na ponta de asa juntamente com o winglet, mais as turbulências geradas por descolamento de corpos rombudos, como o trem de pouso. Então, ele tem a capacidade de capturar todos esses fenômenos dessa equação. E, normalmente, para a indústria, as soluções elas são feitas em Hans, que é um Reynolds Average Navier-Stokes, que, a grosso modo, é uma média no tempo da solução. Tá? Outra forma de resolver seria resolver ao longo do tempo,
o que traria um custo computacional ainda mais elevado. Por fim, eu vou falar do Xfoil e do XFLR5, tá? Primeiramente do Xfoil, que é a solução do perfil. A gente vai fazer uso desse aplicativo, é um aplicativo que é freeware, né? Está aberto na internet, vocês podem baixar. E é um aplicativo sensacional para o entendimento da aerodinâmica. Então, o Xfoil ele tem um acoplamento, tá, de um modelo de camada limite, tá, e uma solução do escoamento potencial, as equações de Laplace que a gente já viu anteriormente. Então, ele faz uso do escoamento potencial, que a matemática ela é tão simples que eles resolviam na mão no começo do século. Então, computacionalmente, o Xfoil é muito rápido. Então, essa é uma grande vantagem do Xfoil. E, além disso, ele possui um modelo de camada limite que o Drella fez. O Drella era fissurado com planadores de controle remoto. Então, por esse motivo, ele queria estudar perfis em baixo Reynolds, onde a transição da camada limite era muito importante, porque são perfis laminares, que operam num número de Reynolds muito baixo. Então, ele fez um modelo de camada limite, implementou, que está aqui, e o que ele faz é que ele calcula a espessura da camada limite, ele calcula o momento que ocorre a transição da camada limite laminar para turbulento, aí ocorre a transição, e aí com isso ele calcula a espessura da camada limite, e ele pode compensar o cálculo do escoamento potencial, ou seja, o escoamento que está fora da camada limite, ele como se fosse modificasse a espessura do perfil, e a partir daí ele calcula o escoamento potencial para esse novo perfil, que é um pouquinho mais espesso, a espessura da camada limite, tá? Além disso, o Xfoil ele pode ser adequado para resolver a aerodinâmica de baixa velocidade, então seria uma aerodinâmica não muito transônica, tá? A gente falaria aí até chegar no Mach crítico, tá? Então a gente até ter uma velocidade igual a Mach 1 no extradorso do perfil normalmente, essa teoria ela é válida. Ele utiliza a correção de Carnot-100, a gente vai ver mais para frente, e ela é válida até o Mach crítico. Então não chega a ser uma aerodinâmica transônica, mas tem uma correção de compressibilidade que vem de Carnot-100, já é possível capturar os efeitos para baixos valores de Mach.